Olá, pessoal. Chegando no nosso bloco 3 do nosso 7º videocast, né? Agora falando de gestão financeira, né? O bloco anterior foi uma aula com diversos aspectos e conhecimentos debatidos que vai ajudar você como empresário, empreendedor e até pessoas que não têm empresa, mas que eu acho importante ter esse tipo de conhecimento também. Sem dúvida. Tá? Bom, o bloco 3 eu quero trazer um tema aqui também que é extremamente relevante, principalmente para a sociedade hoje, que eu vou falar de dívidas e crescimento como um todo. A nossa pegada aqui é mais para a empresa, mas eu quero começar o seguinte, né? Estudos, né, e fatos que a gente tem aí comprovado em reportagem, em relatórios que são produzidos, né, indicam que o país hoje, né, ele tem aí um nível de endividamento das famílias quase batendo aos 50%. Então, o que isso significa? Que 5 a cada 10 brasileiros têm dívidas. Tá? Quando eu pego isso e jogo para o mundo das empresas, que nós falamos até no bloco 1, né, cria-se tantos CNPJs, mas ao mesmo tempo tantos quebram ou fecham porque, né, faltou algum tipo de gestão ou de conhecimento ali que leva a empresa à falência, vamos dizer assim. E o financeiro talvez seja o top 1, né, o problema número 1 disso, que cai no ponto que a gente tem falado aqui. Tá? Bom, eu quero começar num cenário extremamente complexo. Vou passar a palavra primeiro perguntar para o Gilmar passar para o Frank. Eu tenho condições de pegar empréstimo. Estou endividado. Esse é o cenário. Então, eu tenho hoje acessibilidade a crédito, que já não é uma coisa muito simples as empresas terem acesso a crédito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o Pronamp, que é uma coisa interessante, tem outras fontes de recurso, pegar empréstimo em instituição financeira. Qual é o passo 1 que uma pessoa que está endividada precisa saber antes de pegar um empréstimo? Então, Gilmar, vamos começar por aí, que eu sei que é complexa a pergunta. A gente retrocede, Guto, normalmente ao primeiro passo lá, que é o seguinte: quem está endividado? A pessoa física? Excelente. Ou a pessoa jurídica? Isso é uma grande pergunta. Então vamos lá. Vamos entender sempre o seguinte, né? Pegando práticas de governança corporativa, inclusive, né? Defendendo os interesses da empresa acima de qualquer coisa. A empresa está endividada. A empresa está endividada. E está respingando já na pessoa física também, mas vamos pela empresa. Vamos lá. Vamos pela empresa. Pela empresa, você vai buscar no mercado aí, tem diversas linhas de crédito, como a gente mencionou aqui, tem Pronamp. O Pronamp ele é um crédito de acesso fácil, porque ele está atrelado muito ao seu faturamento dos últimos 12, últimos 24 meses. Perfeito. Então, as instituições bancárias, aí, normalmente, você faz o processo lá de liberação do seu faturamento através do seu GovBR pessoa física, libera lá, eles acessam os dados da empresa e aí você consegue ter acesso a isso através das instituições bancárias. Muito simples, né, de fazer. Muito simples, mas quando você faz conta dele, ele é extremamente caro. Então, assim, ele é fácil acesso, é um crédito bom, mas é um crédito bom que você tem que comparar ele com as suas dívidas. Ver se a sua dívida... que dívida que a empresa tem? A dívida que a empresa tem, ela é mais cara que o Pronamp? Então, você vai fazer exatamente esse cálculo. Perfeito. Tá? Esse é o ponto de partida. E aí, assim, vou avaliar esse cenário do Pronamp e você tem outras linhas de crédito, como o próprio AG Rio, que fornece linhas de crédito do BNDES. O próprio BNDES também tem diversas linhas de crédito. Então, você vai buscar essas ferramentas e comparar com a sua dívida atual para ver o que é mais cara. E aí tentar buscar aí um cenário de economia. E sempre tem um ponto, Gilmar, aí pensando mais como gestor de empresa, porque, obviamente, a pessoa tem que ver, né? Ou os sócios, enfim. Primeiro, associar a dívida, tá? E também lembrar que ele tem que dar a volta por cima para ele poder gerar resultado. Porque não é só você ir lá e gerar a dívida, né? Você tem que gerar resultado, lucro, vamos dizer assim, para você poder voltar, botar o nariz para fora e poder respirar. Não é isso? Exatamente. Aí é buscar cenários de mudança do seu negócio. O seu negócio está sendo rentável? O seu negócio está gerando resultado? É avaliar isso, pensar se há a possibilidade de criar outros produtos, criar outros serviços, enfim, tentar encorpar melhor o negócio para tentar crescer. Tá, antes de passar para o Frank aqui, um ponto que eu acho que... Vou até pegar a fala que o Frank falou no primeiro bloco, porque assim, a gente hoje, nós temos empresas que são muito promissoras e que por falta de conhecimento quebram e a gente perde a oportunidade de gerar uma empresa saudável, né, que vai agregar valor para o mercado, para a sociedade, né, porque ela quebrou e o produto e a ideia dela foi para o espaço, pro ralo. Eu estava até
participei de um evento de governança corporativa algumas semanas atrás e eu até vi 2 empresários de 2 grandes redes acho que do setor de alimentação, que eles falaram, poxa, se a gente fosse tentar replicar a nossa trajetória hoje, eu não ia conseguir. Eles começaram na década de 80 e tal, né? Por conta disso. Só que eu também, em contrapartida, acredito muito, não sei se vocês concordam, que com os recursos que a gente tem hoje, cara, você consegue calibrar um produto, um serviço, uma precificação para transformar ele saudável. Mas o problema é que a falta de conhecimento ela cria uma barreira para o cara conseguir fazer essa configuração e transformar uma coisa que não está dando um resultado em uma coisa que vai dar resultado, com os recursos que a gente tem hoje. Há 10 anos atrás a gente não tinha. Exatamente. Bom, Frank, fala um pouquinho aí sobre a tua visão aí sobre essa questão. Cara, pegando esse gancho do Gilmar, o que acontece hoje com o pequeno e médio empresário? A falta da gestão financeira, né? Por que a empresa se endividou? Primeiro ponto. Tá? Entender essa questão da dívida da empresa. Então, isso parte da onde? De uma boa gestão financeira e de uma contabilidade muito estratégica. Perfeito. Por que a contabilidade estratégica? Cara, na contabilidade, esse empresário ele vai ter números, ele vai ter dados, né, da sua operação, né? Qual é a despesa que está mais impactando dentro da sua receita? Qual é o percentual dessa despesa dentro da receita que ele tem? Por que aquela despesa é necessária para o negócio dele? Porque se ele não tem essa informação, cara, como é que ele vai conseguir administrar o recurso financeiro dele? Porque às vezes ele está impactando, né? E nós já tivemos um caso lá no escritório muito interessante, cara, de um cliente que ele estava impactando um recurso significativo em compra de mercadorias, da qual essa mercadoria não tinha saída. Quer dizer, ele tirava recurso da empresa, jogava isso dentro de um estoque, da qual esse produto não tinha saída, não tinha rotatividade. Então, quer dizer, ele impactava um recurso, imobilizava ativava um recurso ali que não tinha saída, não gerava caixa. Que é um ativo da empresa. Exatamente, não gerava caixa. Esse produto, por ser um produto hospitalar, né, ser um equipamento médico, né, esse equipamento ele se depreciava e esse equipamento ele se modernizava ao longo do tempo. Então, quando a gente entrou nessa empresa, cara, esse produto ele tinha uma saída de 6 meses a 1 ano. Então, quer dizer, e ela não tinha volume de venda para aquele estoque ali. O estoque que ela tinha, para ela se livrar daquele estoque todo, ele levaria uns 8 anos mais ou menos. Cara, e aquilo ali é dinheiro parado e consumindo recurso. Exatamente. Fiscal tributário, fazendo a analogia. Exatamente. Né? Então, quando você não tem essa percepção, né, e você só consegue ter essa percepção se você tem uma contabilidade e tem um sistema financeiro, né? Porque hoje, o que acontece com o pequeno e médio empresário? Ele acha que ter um sistema financeiro é um custo. Ter uma contabilidade é um custo. E a gente tem a falsa sensação de que, pela lei, o MEI não é obrigado a ter contador, o que é péssimo. Porque você cria aquela, não, eu vou pelo mais barato aqui que eu não vou gastar dinheiro com isso. Sim, em alguns casos, lá no escritório, a gente faz esse estudo. Porque, às vezes, veja bem, ele está dispensado de ter uma contabilidade. Não necessariamente que ele não precisa ter uma. Se ele é uma empresa, se ele é um microempreendedor, que ele tem uma visão, que ele acha que o produto ou o serviço que ele está desenvolvendo ali tem escalabilidade, ele consegue escalar aquilo ali, cara, ele começa a se estruturar, passa a ter uma contabilidade. Como MEI, para crescer, como MEI. Isso é um planejamento. Tá? Uhum. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece com o MEI hoje, tá? E isso impacta muito na pessoa, e muitos microempreendedores não sabem disso, que eles são obrigados a fazer imposto de renda na pessoa física. Né? E o resultado dele, do que ele teve de receita no ano, 32% dessa receita é isenta. Certo. Entra na declaração, na DAA dele, lá na declaração de ajuste anual, como rendimento isento não tributável. Perfeito. 68% é rendimento tributável. Então, obrigatoriamente, ele tem que informar o fisco lá que ele teve 68% daquela receita que ele teve dentro do MEI no ano, oferecer a tributação. E a grande massa de microempreendedores não sabe disso e não faz isso. E deixa de declarar. Aí você tem que fazer conta. Por quê?
é melhor eu ter uma contabilidade para eu apresentar e distribuir 100% do meu lucro, porque a contabilidade dá essa previsibilidade para o microempreendedor, Ok. ou eu trabalho com apenas 32% da presunção e distribuo só apenas 32% como lucro isento e tributo 68%. Entendi. Então, isso precisa fazer Pô, conta. é um exemplo de planejamento. E o cara. Isso é microempreendedor, exatamente, ele precisa ter essa visão. Porque, às vezes, vale muito mais a pena ele contratar uma contabilidade, mesmo tendo um custo de um profissional, né, para fazer esse trabalho e orientá-lo nessa questão, e ele ter o lucro dele 100% distribuído. Porque, assim, a despesa do microempreendedor, ainda mais se ele for um prestador de serviço, dependendo da atividade que ele venha exercer, e dependendo da receita que ele ofira, cara, ele consegue ter um lucro expressivo, né? Interessante. Então, por que eu vou só distribuir 32 e vou tributar 68 se eu posso distribuir 100? Então, Frank, aí, olha só, isso que você está falando é interessante, porque assim, vou tentar juntar o que você e o Gilmar falou. O cara está endividado. Então, primeira coisa, o que leva à dívida? Exatamente. Tá, aí o que leva à dívida? Às vezes pode ser postura ou falta de planejamento fiscal tributário, né? O cara misturando conta pessoal com profissional, que geralmente aparece muito. E aí ele vai entender essa visão. Então tá aqui o ponto. Aí, segundo ponto, o que eu vou fazer com o empréstimo? Aí o Gilmar deu uma dica legal. Vou confrontar quanto eu tô pegando, quanto é a dívida e fazer um planejamento. E o terceiro, ajustar e planejar, como o Frank falou, para que meio que assim, tá uma coisa vermelha, eu deixo amarela, depois eu deixo ela verde. Sim. Aí você corrigiu a rota financeira do negócio, para aí sim, obviamente isso não vai excluir ou eximar a performance, o desempenho, vender, gerar dinheiro. Uma coisa... Mas tudo começa por falta do planejamento. Exatamente, cara. Então, ele se endivida porque, assim, como ele não tem um sistema financeiro que mostra para ele um fluxo de caixa projetado, ele não sabe se daqui a 3 meses o quanto que ele vai receber, o quanto que ele tem que pagar. Ou o quanto que ele tem que gerar de receita para pagar aquela dívida que ele constituiu. Dinheiro é o parâmetro que a gente usa para tomar decisão, acho que tudo nas empresas, né? E hoje, cara, existem várias plataformas financeiras que um microempreendedor pode utilizar. Por exemplo, lá no escritório, cara, a todos os nossos clientes a gente oferece gratuitamente uma plataforma financeira, um sistema financeiro para que eles possam fazer essa gestão. E é uma plataforma muito boa. Para pequeno, médio empresário e microempreendedor, é uma plataforma que atende. Cai o que o Gilmar falou, recurso, tem recurso. Tem recurso, Exato. entendeu? Só um adendo aqui, que é muito perigoso, que é a questão do empréstimo. Às vezes a gente tem o cenário aí da pessoa física estar endividada e a pessoa quer usar a estratégia da empresa para adquirir crédito no mercado e aí você entra em tudo que a gente falou para trás. Como eu vou, por exemplo, pegar um empréstimo do Pronamp na pessoa jurídica e vou passar para a pessoa física. Até porque o empréstimo não é lucro. Sim, Exatamente. Não, isso é o básico, mas tem gente que mistura as coisas. O empréstimo não é lucro, então você não é... Né? Aí entra na questão da confusão patrimonial, porque o cara acha assim, como a empresa é minha, o dinheiro também eu tenho um cartão ali, vou lá sacar, vou fazer o Pix, né, rápido hoje em dia. O dinheiro é meu, então assim, se caiu lá, cai caro. Então... Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. A pessoa jurídica é tratada diferente. Então, assim, você pegou um empréstimo na pessoa jurídica, você não tem meios legais. Você até tem, você poderia fazer um empréstimo da pessoa jurídica para você, que também tem que ter um contrato, tem que ter IOF, tem que ter... Enfim, tem particularidades nisso aí. Mas simplesmente peguei um Pronamp na pessoa jurídica, transferi para a pessoa física, vai dar errado. Você vai ficar com um problema aí. Inclusive, o Pronamp, essa semana eu tive um caso desses, que o Pronamp tem um artigo específico lá da lei que regula ele, que ele te proíbe de fazer isso. De transformar ele em lucro. De transferir para o sócio. De transferir para o sócio. Ah, não. Por exemplo, eu não posso pegar um Pronamp e jogar ele toda a minha conta de pessoa física, é isso? Exatamente. Não, mas e se ele fizer, por exemplo, vamos lá, isso é um ponto interessante, mas, por exemplo, se eu usar o Pronamp para pagar custos operacionais onde o Prolabore está incluso, pode? O Prolabore específico, não. Ele tem uma regra lá no artigo dele, salvo engano, no artigo 2º, que ele proíbe exatamente essa menção de você pegar o Pronamp qualquer valor do Pronamp e jogar para minha conta. Seja Pronamp, isso é importante. Isso é importante, porque ninguém lê isso aí. Muito, muito raro. A gente teve um caso essa semana lá que uma cliente pegou 150 mil no Pronamp e transferiu para a pessoa física dela. E aí a gente adentrou nessas regras e caía nessa situação. Isso é crítico.
Então, assim, e você entra aí, você começa até a entrar numa parte criminal. Enfim, nós não somos especializados na área jurídica, mas você começa a entrar numa parte criminal. O problema é que o Pronamp é dinheiro público, né? Sim, então você tem que a responsabilidade é 20 vezes maior. Exatamente. Né? Agora, assim, gente, eu vejo que, bom, eu conversando com vocês aqui, eu estou refletindo. Mas eu acredito que se a gente pegar esse cenário de empresas que quebram e de endividamento de empresa, eu posso estar errado, mas o meu feeling me diz que eu acho que 60%, ou seja, mais da metade do problema tá em isso aqui que a gente está falando. Sim, tá na gestão, tá no total. Porque assim, gestão é uma palavra muito ampla. Você tem gestão de marketing, mas assim, a financeira. A gestão financeira. A financeira. Você tá entendendo? A gestão financeira contábil, porque assim, tudo vai cair dentro da contabilidade. Sim, tá? sim. Então, se o pequeno empresário ele não tem essa informação gerencial, porque todo mundo acha que a contabilidade é para atender o fisco. Que é uma inverdade total. Não, ela é parâmetro estratégico. Sim. Para mim, na minha leitura, é parâmetro estratégico para a empresa. Isso é essa total inverdade. A contabilidade ela é para atender o empresário. E ela é usada, o fisco usa para fins tributários. É um meio, né? Exatamente. Tá? Então, assim, há uma segregação. Você fazer uma contabilidade, né, para apresentar o teu resultado, o teu faturamento, né, o teu lucro, para oferecer a tributação e você apresentar o resultado estratégico para que o empresário tome a decisão. Se ele não tem essa informação, cara, ele é Está decidindo as cegas. É um barco que está sem bússola, cara. Está blind, está cega. Não sabe para onde cegas. vai, exatamente. Isso acontece, por isso acontecem os endividamentos. Porque como ele não tem essa previsibilidade, ele não tem esse norte, né? E ele acha que, vou fazer esse processo aqui que acho que dá. Então vai tudo no achismo, tudo no empirismo, entendeu? Frank e Gilmar, eu vejo também um outro cenário aí. Tem muito empreendedor, quando eu falo empreendedor nesse caso aqui, eu estou pensando em microempresários, que até eu acho que eles têm a consciência, não têm o conhecimento, mas têm a consciência da importância de investir e desenvolver esses pontos que a gente está falando aqui. Só que eu acho que tem até uma resistência psicológica. A gente já teve aqui com a doutora Renata, que foi uma psicóloga, que é gestora, que falou muito sobre esse lado comportamental, que a pessoa não quer nem mergulhar nesse mundo porque ela tem medo do que ela vai descobrir. Sim. Mas aí o que você falou, cara, tu é empresário, você tem que encarar isso, faz parte do teu papel. É o custo de oportunidade, cara. Exatamente. Você tem que trabalhar isso aí. E assim, entendeu? Cara, ser empresário é você arriscar. Você tem que arriscar. Uma frase do empresário que eu participei do evento de governança, que ele falou, olha só, gente, você tá numa vida lá de CLT que tá indo bem, mas você quer ser empresário que você acredita nisso. Cara, ele fala, não vai. Ele falou, não vai. Porque o que você vai ter que encarar, você tem que estar muito claro que você está disposto a encarar. Tem muita gente que vai a fórceps, vai porque não tem jeito, e tem os que não têm a noção do que vem pela frente. Mas é o que você falou. Cara, você tem que encarar isso, entendeu? Sim. Porque assim, cara, não, assim, nada pegar aqui nenhum tipo de viés político, mas assim, o pequeno e médio empresário, ele culpabiliza muito o governo pelas altas cargas tributárias, pelas taxas. Mas, cara, se você faz um planejamento... Concordo. Cara, você vai ter a tua tributa e você vai conseguir gerar teu resultado. Mas a gente está pensando aqui, falando muito da questão do endividamento. Mas tem aquele cara que quer investir, que quer aplicar no negócio dele, quer criar um produto diferente. Eu acho que isso aí entra muito no cenário, por exemplo, para o microempreendedor individual do microcrédito da AG Rio. O microcrédito é um crédito baratíssimo, te dá lá 21 mil reais. E poucos empresários sabem dessa agência de fomento que é a AG Rio. Exatamente. Entendeu? Que tem linhas de crédito muito facilitadas, com taxa de juros diferenciadas, melhor do que você pegar numa instituição financeira, principalmente para as microempresárias. Então, a AG Rio tem uma linha de crédito exclusivamente para mulheres empreendedoras. Muito legal. Muito legal. E é uma linha, cara, super favorável, que poucos pequenos empresários sabem dessa agência de fomento. Às vezes a gente comenta lá no escritório, você já pensou na AG Rio? AGQ? Nunca ouvi falar. Então, assim, realmente a falta de conhecimento mesmo, de você orientar, né, esse pequeno empresário a buscar uma linha de crédito para que ele possa investir no negócio dele e o Gilmar colocou, tirar né? receita. A gente está usando aqui o cenário de endividamento, mas assim, aí vamos para um outro cenário que a empresa
Tá dominada a situação, tá? Não tá livre de estar endividada, mas ela tem os custos. Virou o mês, a gente vira o mês devendo, que eu brinco. Mas se ele tem uma ideia promissora, aí beleza, aí ele vai pegar o empréstimo, vai correlacionar isso com um projeto. Você fala muito isso comigo quando a gente discutia, né, essa questão de captação de recurso, e transformar isso em rentabilidade. Então ele vai pegar 21 mil, mas daqui a pouco ele tá botando 60, 70, 80 no bolso. Exatamente. Paga o empréstimo e já tá gerando resultado. Exatamente. Então, assim, se a gente pode pensar em linhas de crédito, se você pode pensar em financiamento, começa vendo BNDES. BNDES tem um rol imenso de linhas de crédito, cartão do BNDES, enfim, uma série de crédito lá, que é acessível a todo mundo, acessível a qualquer empresário. Então, entra lá, o BNDES ele vai direcionar para a rede bancária. Então, a rede bancária é que vai, de fato, processar aquele pedido ali de crédito. Tá? Perfeito. Isso depende muito, né, de instituição para instituição, aí taxas, tarifas, então você tem que escolher uma boa instituição ali dentro do rol que o BNDES oferece para você poder fazer essa vinculação. A própria AGRIO também tem linhas, né? Exatamente. Vinculadas ao BNDES também. A AGRIO é uma das agências que fomenta também os créditos do BNDES. Perfeito. E especificamente dentro da AGRIO, você tem dois que são sensacionais, que é esse dos R$21 mil para o microempreendedor individual, que é um microcrédito. Ok. A taxa é baixíssima, você consegue pagar ele em 24 vezes. Na verdade, é 36. Você tem a carência, né? Carência de até 12. 6 meses. Enfim, no fundo ele acaba dando 24 vezes lá. Mas é um crédito muito barato, que para investimento é sensacional. A minha preocupação, Gilmar e Frank, eu vejo assim, por exemplo, o Pronamp, ele facilitou muito o acesso a crédito. A gente não tinha isso antes da pandemia, tá? Não tinha. Sim. Então, assim, sempre até em grupos de empresários que eu participei alguns anos atrás, sempre tinha uma reclamação por parte dos pequenos e médios empresários com a dificuldade de acessar crédito. Então, isso hoje já melhorou um pouco. Não está lá mesmo, mas melhorou. Mas a minha preocupação é os tomadores de decisão pegar esses recursos sem ter assessoria e orientação. Perfeito. Porque se continuar replicando o tipo de comportamento e prática que levou a empresa para o endividamento ou que não está dentro de um compliance, como o Frank falou, de uma conformidade técnica, não vai adiantar nada, cara. Exatamente. Você só está empurrando o problema para frente e agravando, porque Sim. você está a bola de neve. Porque você pega o empréstimo, você acaba não liquidando aquela dívida, você constitui uma outra dívida. E você, daqui a pouco você pega um outro empréstimo para liquidar aquele empréstimo e a dívida que você não conseguiu liquidar de forma integral. Então isso vai virando um ciclo vicioso, cara, que a tendência do empresário é ele quebrar, como acontece aí em 2 anos. As empresas estão fechando a porta porque está com insolvência financeira. Eu vejo assim, olha só, eu vou tentar aqui, como eu tento fazer, né, quando eu administro a minha empresa, com o apoio de vocês que sempre tiveram comigo, mas eu vejo muito assim, todo empresário hoje, inclusive os que são pejotizados, eu entendo que eles têm que saber na ponta da língua para onde vai cada centavo da empresa. Isso aqui, para mim, é uma prática que é mandatória. Ah, mas aí eu tenho um restaurante, cara, eu movimento muito. Não interessa, você vai criar algum tipo de mecanismo ou vai usar os recursos, como o Frank explicou e você também explicou, para mês a mês fazer um fechamento e ter os números para poder tomar decisão. O que não dá é para você usar o volume de justificativa para não fazer. Sim. Essa, na verdade, entendeu? Isso que você falou é exatamente isso. É você criar a estrutura de dados dentro da sua empresa para você ter informação para você tomar decisão. A gente até brinca lá na C3 que lá nós não entregamos guias, nós processamos a sua informação, te damos informação. Então, tem que ser isso, o seu cenário de qualquer empresário. Você processa isso na sua empresa. Então, rastreie as suas operações, veja o que você faz, veja o que te gera receita, o que te gera custo. E aí, você, com essas informações, você consegue ter o resultado e se planejar aí para frente. Como eu já ouvi assim, mas aí eu tenho medo de ver que não vai dar certo. Mas aí, então, você tem que fazer outra coisa. Porque, para quem é empresário, vocês são empresários, vocês sabem disso, um mês dá certo, outro dá errado. E depois vai dando certo, depois vai dando certo, depois vai dando certo e vai gerando, né, Exatamente. E pensando em linhas de crédito, assim, avalia sempre o crédito. Pronamp, por exemplo. Pronamp está atrelado a Selic. Selic hoje é muito cara. 14,25 ao ano. Então, exato. É uma taxa Deu uma caída, né, nos últimos meses, né? Deu uma caída, mas mesmo assim ainda é cara. É alta, perdão. A perspectiva é para aumentar novamente. Então, assim, avalia bem o crédito, avalia bem o cenário que você está pegando aqui, pensando muito no que você falou. Pensa na finalidade. O que eu vou fazer com esse crédito? Vou quitar uma dívida que tem um custo maior? Vou fazer um investimento? Então, assim, avalia, porque é esse o caminho de você tomar a decisão certa.
Beleza, gente. Para fechar aqui o nosso último bloco, eu vou pedir começando com o Frank, depois eu passo pro Gilmar. Se vocês pudessem passar um recado com a especialização que vocês têm, que para mim hoje, tá? Se não for a mais relevante, é uma das com maior relevância para o empreendedor, dado todo esse contexto que nós discutimos aqui. Se vocês pudessem dar um recado aí, uma orientação, o que vocês falariam aí? Aí pensando em qualquer pessoa que pode ser um pejotizado, pode ser uma pessoa que tem a ideia de ter uma empresa, pode ser, às vezes, né, uma coisa que a gente não explorou muito, mas a gente tem que entender que, às vezes, você é um empregado, mas você tem que ter essa mesma consciência aqui para a empresa que você trabalha, porque você quer que a empresa que você está seja saudável. Então, não é só porque não é você que é o empresário que você não vai ligar pro dinheiro que não é teu. Muito pelo contrário. Então, Frank, se puder mandar uma mensagem aí, eu agradeço e é isso aí, vamos lá. Vamos lá, cara. Hoje, né, o brasileiro é muito interessante que ele é muito empreendedor, né? Então, o brasileiro gosta muito de empreender. É uma força nossa. Né? Então, assim, a mensagem que eu posso deixar para você que quer empreender, você que quer abrir o seu negócio, procure uma boa assessoria, porque isso é um divisor de águas para vocês, né? Uma boa assessoria vai respaldar vocês desde o nascimento da sua empresa, né, até que ela comece a criar o corpo e comece a se autossustentar, né? Então, buscar sempre orientação. Não aceitar qualquer tipo de informação, qualquer jeitinho para que você possa vir a querer ludibriar o fisco para ter vantagem, porque hoje a automação ela está tão absurda que eu acho que o caminho hoje, se as empresas não se estruturarem, a tendência é que elas venham a quebrar, porque a automação hoje do fisco é exatamente isso, é acabar com a sonegação. Então, se você hoje tem uma boa assessoria, você vai conseguir navegar nesse mar aí de uma forma bem mais tranquila. E tomar decisões melhores. Exatamente. Frank, obrigado. Vamos lá, Gilmar. Eu acho que tudo, para mim, o ponto de partida é planejamento. Então, planeja a abertura da sua empresa, depois planeja a execução mensal, com base em tudo que a gente falou aqui, de saber bem separar a pessoa física da pessoa jurídica. Feito isso, assessoria. Tendo pessoas que te aconselham bem, te orientam, que te ensina como fazer ou faça por você, é o caminho mais adequado. E se a gente caminho seguro. E se a gente começa a plantar essas sementinhas aí, principalmente nos jovens empreendedores e empreendedoras, a gente tem uma tendência de que as empresas nasçam com uma mentalidade mais saudável que tem que ter, né? Eu acredito muito nisso. E a gente tem que mudar aquele número. Porque, de novo, não adianta abrir um monte de CNPJ todo ano e se quebra um monte ao mesmo ano. É educação. Eu acho que a palavra é exatamente essa que você falou. O empresário ele precisa se educar financeiramente, entender que ele tem uma ferramenta muito poderosa à disposição dele, que é a contabilidade, né? Hoje, a contabilidade ela passou a ser, cara, uma ferramenta indispensável para o pequeno e médio empresário, porque dali é onde ele vai tirar todas as informações necessárias para ter um panorama da gestão da empresa, para onde ele quer ir e de que forma ele quer ir. Então, Perfeito. Se ele não tem, cara, a informação, o dado, ele não consegue crescer. Então, procure a assessoria contábil, cara, é um ponto essencial para qualquer empresário. Hoje, aí falando como especialista em estratégia, né? Que acho que a minha atuação, vocês sabem disso, né? Mas falando, assim, em estratégia de qualquer empresa, então a gente atende desde mês, se tiver, a gente monta a estratégia, já aconteceu o caso, até de empresas grandes. Mas a gestão financeira é uma engrenagem estratégica. Sim. E a gente sai de um patamar que, assim, 30 anos atrás, o financeiro é back-office. Contas a pagar, contas a receber. Meu irmão, já não é há muito tempo. Não é. Entendeu? O financeiro está totalmente ligado a toda essa parte fiscal, contábil e planejamento. E que vai te ajudar a tomada de decisão pro todo, para a organização inteira. Né? Uma curiosidade, né? Eu defendo muito as bases da educação, se pudessem se desenvolver nisso. Né? Eu lembro que há um mês atrás, mais ou menos, eu fiquei com a minha filha num sábado à noite, a gente só falando de educação financeira. Ela escreveu 3 páginas de frente e verso, tentando explicar para ela o que é MEI, porque, assim,
É a gente criar a cultura nos que estão chegando para que tenham empresas mais saudáveis, porque isso aí quem ganha é todo mundo. Sim. E o que o Frank, o Gilmar também, de certa forma, também falou. A gente tem recurso hoje para parametrizar o que a gente vende, oferta para o mercado, seja produto ou serviço, e não jogar a culpa, não, eu não sou um bom bem-sucedido porque a carga tributária é alta. Não, ok, mas você parametriza. Sim. Se você tiver um produto, serviço de excelência, isso aí é relevante, é a peça da engrenagem que está contemplada. A falta de precificação, pequeno e médio empresa não sabe precificar. Exatamente. Então, entendeu? assim, então você já parte, você já sai, você já queima a tua largada, porque como você erra na precificação, você não sabe qual é o teu custo, qual é a tua margem, né? E quando você bota o teu produto, teu serviço no mercado para ofertar, aí vem aquela margem. Cara, trabalho tanto e chega no final do mês e não sobra um centavo. Aí vai culpar a tributação que está carregando. Cara, mas a precificação, a estratégia dele está errada. Perfeito, né? perfeito. Então, se ele não tem uma assessoria, né, que vem, senta com ele assim, vamos lá, entender o negócio dele e ajudar nesse processo a criar a estratégia, cara, ele está afadado a quebrar. Lá no escritório, hoje a gente senta, tu sabe disso, a gente senta com o cliente e a gente tenta estruturar uma estratégia para ele poder alavancar o negócio dele, né? Não é só sentar, como o Gilmar estava brincando lá, a gente não entrega guia para o cliente pagar, a gente entrega estratégias para ele poder lucrar. Então, quando a gente parte desse pressuposto, e a gente viu que isso dá resultado, porque isso facilita a contabilidade a gerar uma informação de maior qualidade para ele, e quando ele começa a ver esse valor, que ele tem um sistema financeiro, uma gestão financeira atrelada a uma contabilidade estratégica, cara, ele começa a ver resultado e ele Sem começa a despontar. Então é importante aí, saber o que você paga de impostos. O MEI, por exemplo. O MEI, tudo bem que o MEI só tem a taxinha lá dos 80 e poucos reais. Mas saber o seu custo com impostos, saber o seu custo com o custo do produto em si, sabe? Conhecer os teus custos fixos, isso vai te dando dado para você tomar decisão. Tomar decisão, formatar o custo do teu produto e aí seguir adiante. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Frank, cara, obrigado pela aula. Gilmar. Muito abração. Obrigado pelo convite aí, foi um prazer participar. Não, a gente vai ter que gravar outro, eu acho que em breve, mas tem muita coisa para falar, tá? Pessoal, então aqui a gente está encerrando o nosso bloco 3, então para vocês também acessarem, né, tanto a C3 quanto o Frank e o Gilmar, só olhar na descrição desse podcast e nos vemos aí no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.